Bem-vindos. Hoje temos em mãos um material que é mesmo invulgar. É o esboço muito detalhado de um livro com um título que, pronto, já é uma jornada por si só. A Cruz que Carrego, entre Templários, Ordem de Cristo e a minha própria linha de batalha. Um título forte. Muito forte. E para nos situarmos, o autor abre com uma epígrafe ficcional que define logo o tom. Alguns homens caminham com uma missão, outros descobrem tarde que a missão sempre caminhou dentro deles. Atribuída a um autor anónimo da Ordem de Cristo, certo? Do século XIV. Exato. O que nos coloca logo a questão central. Como é que uma ordem de cavaleiros medievais pode servir de espelho para um homem do século XXI? Quer dizer, honestamente, não há aqui um risco enorme de soar um bocado pretencioso? É um risco enorme, pois, e eu acho que o autor só se consegue safar, se é que se safa, por causa da estrutura que ele cria. Ele não chega e diz, eu sou um templário moderno. Isso seria ridículo. Claro, seria ridículo. Em vez disso, ele constrói o argumento em 3 atos. Primeiro, ele mergulha na história com H grande. Depois, e só depois, é que vira a câmara para si. E no fim tenta provar que as duas histórias são, no fundo, uma só. É uma premissa muito ambiciosa. Muito. O sucesso depende inteiramente da execução. Certo, então vamos seguir esse mapa. A primeira parte chama-se Os que veio antes de mim. E é revelador que ele não comece por si, começa, pronto, pelos gigantes. Simples arquétipos. Exato. Ele faz um resumo rápido dos Templários, a fundação em Jerusalém, em 1119, a missão sagrada de proteger os peregrinos. E a ascensão a um poder financeiro e militar que os tornou no Banco Central da Europa medieval. E que também foi a sua desgraça, claro. O poder e a riqueza atraíram a cobiça do rei de França, Filipe o Belo. Que orquestrou aquela infame Sexta-feira 13 de 1307. Prendeu os cavaleiros, acusou-os de heresia, tudo para lhes confiscar a fortuna. É uma história clássica, de ascensão e queda. Sim, mas é aqui que a narrativa do autor dá uma guinada que é absolutamente central para a tese dele. Ele dedica um capítulo inteiro a Portugal, a terra onde eles não morreram. Lá está. É só o ponto de viragem. A ideia dele é que, enquanto a Europa os perseguia, o rei Dom Dinis teve a visão de os proteger. E mais do que isso, de os transformar. Permitiu que renascessem sobre um novo nome. A Ordem de Cristo. O que é fundamental aqui, para o autor aqui, isto não foi uma simples mudança de nome. Foi uma passagem de testemunho. Exato. A Ordem de Cristo herda não só os bens, mas o ethos, o conhecimento, a missão templária. E é aqui que ele constrói o que chama de ponte invisível. Uma ponte que vai dar aos descobrimentos. Precisamente, ele defende que a missão da Ordem de Cristo culminou nos descobrimentos. Aquela cruz vermelha nas velas das caravelas. Do Vasco da Gama, do Pedro Álvares Cabral. Exatamente. Não era um adorno, era o símbolo dessa herança, o motor espiritual de uma missão de exploração que, na visão dele, era a continuação da missão templária por outros meios. Portanto, ele está a reinterpretar os descobrimentos, não como uma aventura puramente comercial, mas como um projeto com ADN templário. É isso mesmo, uma continuidade de propósito. É uma reinterpretação muito poderosa. Ele até sugere que essa ponte invisível se estende para lá disso, influenciando mais tarde a maçonaria. O que pode ser discutível historicamente. Claro que sim, podemos debater cada detalhe, mas isso nem é o mais importante para o argumento do livro. O que ele está a fazer nesta primeira parte não é dar uma outra história. É forjar um arquétipo. Exato, ele está a destilar a essência do cavaleiro. O construtor, o protetor, o explorador, o guardião. É este o molde que ele vai usar mais tarde como régua para medir a sua própria vida. Ok, então temos este molde histórico, este arquétipo do cavaleiro mítico, mas agora vem a parte que eu achei mais corajosa ou talvez mais arriscada. A parte pessoal. Sim, como é que um homem do século XXI, de Mirandela, se conecta com isto tudo? É a segunda parte, as cruzes que carreguei. E é aqui que o livro ou ganha ou perde toda a sua credibilidade. Porque se a história pessoal não for convincente, pronto, a estrutura toda desaba. E ele não romantiza as origens, o que eu acho que é um ponto a favor dele. Não de todo. Descreve Mirandela a sua terra como um lugar de dureza e de sobrevivência emocional. Não fala de uma infância idílica. Pelo contrário, ele é bastante cru. Usa a expressão o que faltou, o que doeu, o que endureceu. Fala abertamente de feridas de infância e argumenta algo que eu achei fascinante, que foi precisamente essa falta que deu origem ao que ele chama de
Arquétipo protetor. A necessidade de se proteger e de proteger os outros, a nascer da vulnerabilidade. Sim. E depois a narrativa avança por uma série de provações que muitos vão reconhecer. Um divórcio, perdas financeiras, a necessidade de se reconstruir do zero. O que me parece interessante, e também um pouco problemático, é a forma como ele enquadra esse sofrimento. É uma forma poderosa de reinterpretar a dor, de a transformar em propósito. Mas isto levantou uma questão. Até que ponto é saudável romantizar as próprias feridas? Será que ele consegue evitar a armadilha de se ver a si mesmo como um herói trágico? É uma excelente questão. E eu acho que ele tenta contornar isso ao focar-se não no sofrimento em si, mas no processo de o superar. Há um capítulo, o 11, que se chama Como se forja um cavaleiro no século XXI. A palavra-chave é forja. É mesmo essa. O sofrimento é o fogo, mas o que interessa é o que se faz com ele. Ele fala de disciplina, de criar rotinas espartanas para sair de um buraco, de ler sobre o estoicismo e faz uma distinção muito clara entre dureza, que é uma casca frágil, e coragem, que é a força que vem de dentro. Ou seja, ele está a pegar nos conceitos do arquétipo, Da primeira parte, disciplina, construção, resiliência e a aplicá-los diretamente às suas crises. A adversidade não é um castigo, é um campo de treino. exato, é uma transmutação da dor num código de honra pessoal. Psicologicamente, isto é a ideia de que o trauma pode levar ao crescimento pós-traumático. No final desta secção, ele já não se define pela sua profissão, mas por estas funções arquetípicas. Ele diz que é um estruturador, um abridor de caminho, um protetor. Já não é um emprego, é uma identidade. É uma identidade forjada na sua batalha pessoal. Uma identidade forjada no fogo, como ele diria. E é com essa identidade estabelecida que ele chega finalmente à terceira parte, a ordem dentro de mim. É aqui que os dois rios, o histórico e o pessoal, se encontram. O clímax de todo o argumento dele. Sim. A analogia que ele faz aqui é direta, ousada e, admito, bastante inteligente. Ele diz basicamente, tal como os templários construíam castelos para proteger territórios e rotas para ligar o mundo, Eu, no meu mundo moderno, faço o mesmo. faço o mesmo, mas com outras ferramentas. Eu construo sistemas, funis, plataformas. De repente, o trabalho dele como empreendedor digital deixa de ser só um emprego. E passa a ser a continuação moderna daquela missão ancestral de criar ordem no meio do caos. É isso. O que é fascinante aqui, e acho que é um ponto subtil, não é ele dizer que um funil de vendas é tão nobre como construir uma catedral. Claro que não, seria absurdo. O que ele está a dizer é que o impulso por trás pode ser o mesmo. O impulso de organizar, de estruturar, de criar caminhos seguros. A escala e a forma são diferentes, mas ele defende que a intenção arquetípica é a mesma. E ele estende essa lógica a tudo. A empresa dele, a Drivebox, é a sua obra. O legado para o filho é a continuação da linhagem. Tudo é enquadrado nesta missão maior. O que me leva ao capítulo final, o 18, com um título que amarra tudo. A minha própria ordem. E a conclusão é surpreendente. Depois de toda esta viagem pelos templários, pela maçonaria, pela Ordem de Cristo, a conclusão não é eu pertenço a eles. Não. A conclusão é outra. É uma afirmação radical de independência. Ele diz com todas as letras que não pertence a nenhuma dessas ordens. Pertence à sua própria ordem. Aquela que ele está ativamente a construir. E aqui está o grande ahá, o momento-chave do livro. A viagem pela história não foi nostalgia, foi um processo de aprendizagem. Ele foi buscar aos templários um manual de instruções sobre como construir uma ordem. Para depois fundar a sua. Exato. É um ato de apropriação e criação, não de submissão. E isso universaliza a mensagem. A dedicatória do livro reforça isso. A todos os que, silenciosamente, lutam para criar ordem no meio do caos. De repente, já não se trata de cavaleiros. E já não. Trata-se de qualquer pessoa que tente pôr a sua vida em ordem, construir um negócio, educar um filho. Então, no fundo, este esboço é um exercício absolutamente fascinante de construção de identidade. É pegar na história mais grandiosa que temos à disposição e usá-la como uma lente para dar um significado épico a uma vida do século XXI, com as suas dores e os seus funis de vendas. A grande ideia é que a cruz que carregamos pode ter raízes históricas, mas a forma como a seguramos, aqui e agora, é o que define a nossa própria ordem. Exatamente. E isso deixa-nos com uma reflexão final, não é? O autor encontrou o seu arquétipo nos templários, nesta linhagem de construtores. Usou como um mapa.
A questão que fica no ar é, se tivéssemos de olhar para a história não como um conjunto de factos, mas como um catálogo de missões, de arquétipos, qual seria aquele que melhor reflete a nossa própria luta para criar ordem no meio do caos? E que ordem estamos, talvez sem saber, a construir todos os dias? Pois, que ordem estamos nós, cada um de nós, a construir?